Né, gente? Bom, então, vamos começar a fazer uma oração para nós. Então, começando a nossa última atividade do ano, aqui da nossa querida AMI Pelotas. Vamos principalmente, nesse momento, humildemente, agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos todo esse ano de termos estudado com esse grupo tão maravilhoso, tão querido, e de seguirmos a nossa caminhada junto ao nosso crescimento. E crescendo, aprendendo junto com os nossos colegas e nossos queridos amigos desse grupo. Agradecer também, principalmente, todo o esforço que todas as pessoas que estiveram aqui para poder participar, para poder discutir, para poder estar presente. Então, vamos agradecer, vamos pedir a ajuda, a companhia de Jesus nessa noite e dos seus amigos, os mentores espirituais, que possam nos acompanhar nessa última atividade do ano. Que essa espiritualidade amiga abençoe o nosso querido João, que com muito carinho, muita dedicação fez a sua apresentação para hoje. Agradecer principalmente a oportunidade de ele poder estar aqui conosco, né, que foi um grande presente para nós esse ano a presença do João, colaborando com esse grupo, nos ajudando em todas as atividades. Então, que a espiritualidade amiga abençoe o querido João, que ele consiga fazer uma palestra calma, tranquila, serena, e que todos nós possamos aproveitar essa última atividade do nosso grupo esse ano. Foi um grande prazer a gente poder conviver esse ano. Então, vamos encerrar com chave de ouro com o nosso querido amigo João. Muito obrigada, que assim seja. Eu queria fazer uma coisa, gente. Eu ia até te ligar, João, para pedir para o João para apresentar o João. Mas todo mundo conhece o João, mas eu vou brincar aqui. Quem é o João? Então, eu vou apresentar o João da visão que eu tenho. O João, realmente, como eu já falei na oração, foi um grande presente que a AME teve. Né? A Diana, que convidou o João, trouxe para nós, e está aí nosso companheiro, nosso quebra-galho nas informáticas, né? No Zoom, todos quebra-galho, o João está ali, sempre discutindo, sempre presente. Então, João, então, fosse, sim, um grande presente para todos nós. Mas o João não é só isso. Né? Além de ser professor de educação, né? Nós conhecemos o João, um grande pai, né? Um pai muito presente com as suas filhas, muito presente na educação das filhas, né? E nós conhecemos o João, um grande tocador de gaita de boca, né? Então ele tem um currículo imenso já nesse, né? Tem bastante qualidade nesse currículo do João aí. Então o João é isso. Ele é, na verdade, gente, a ideia que eu tenho do João, e vocês com certeza vão concordar comigo, ele é um queridão nosso aqui. Então, eu queria, apresentando o João, agradecer, João, toda essa dedicação que tu teve com a AME, todo esse amor e carinho que a gente teve. Muito obrigado, viu, João? E o João hoje, então, vai apresentar, Vicente, vai apresentar para nós, ele já estava mais ou menos me falando, é a atividade dele, tá? Vai ser a primeira, né, no lugar do nosso querido Sérgio, que não, no momento não está podendo estar aqui com a gente, né? Tem os seus projetos, o seu estudo, sua psicanálise, né? E estamos extremamente gratos pela oportunidade do João falar aqui com a gente. Mas o currículo é grande, viu, João? Falei só algumas coisas, que é o que importa mesmo, né? Grande amigo da gente. Nossa, olha, João, eu tenho que te agradecer, viu? Porque esse ano, como tu me ajudou, como tu ajudou a gente. Muito obrigada, viu, João? Obrigado por tudo, viu? Não podia deixar Imagina, de te só agradecer. tô só aguardando meus bônus horas lá. Ah, então tá. Mas você não vai ter mais, hein? Vai guardar lá. Vamos. João, tudo contigo, meu querido.
Tá, com essa responsabilidade aí dessa introdução da Vera, vamos começar então devagarinho tudo. Deixa eu mostrar aqui os meus slides para vocês. Eu quero contar um pouquinho de onde que vem a ideia da minha palestra, tá? Assim, da minha fala hoje. A Vera e o Luiz disseram assim, ó, podes falar do que tu quiseres, não fica bem à vontade para falar sobre isso. E aí eu fiquei bem matutando sobre esse tema e eu resolvi falar a partir de algumas coisas que estão aparecendo na minha clínica nesse momento. Eu já estava comentando com os que estavam agora, que é a angústia do Natal. O mês de dezembro está super movimentado dentro do meu consultório, com as pessoas trazendo demandas em relação à questão da convivência no Natal. Como é que elas vão conviver no Natal? Como é que elas vão rever familiares e familiares, assim, aquela família expandida, tios, primos, parentes mais distantes? Então, eu tenho detectado esse relativo sofrimento que tem na reunião da família para esse momento do Natal. E isso é uma coisa atípica, porque o Natal é uma celebração, deveria ser um momento de confraternização, de convivência, né? E isso tem mostrado o quanto está difícil conviver, o quanto está difícil viver com valores de tolerância, de paciência, de respeito aos outros. E aí eu escolhi para título da minha fala essa pergunta ali de baixo, que está ali. Como se faz uma família? Tá? E ao falar das famílias, eu vou trazer um enfoque, sobretudo pelas crianças e pela infância, porque as crianças vão dinamizar e vão dar muito sentido para a família, né? E eu escolhi abrir com essa questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Tá? E o espírito de verdade vai responder que, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante este tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, essa questão, embora ela pareça curtinha, ela é bastante complexa, porque ela vai responder à utilidade da infância, né? Porque ali, nesse momento do desenvolvimento, a criança está mais suscetível, ela está mais acessível para as impressões que ela recebe. Então, é um momento muito importante para a educação dos sentimentos, para a educação moral do sujeito, porque depois que esse espírito está encarnado plenamente, está vivendo a vida adulta, essas transformações, esses avanços são possíveis, mas eles são muito mais difíceis. A infância é um momento privilegiado da vida para que a educação permita que essas crianças possam evoluir, serem espíritos melhores e mais evoluídos. Mas eu queria também chamar atenção para o finalzinho dessa pergunta, porque ela traz uma responsabilidade ali, né? Toda essa questão da impressão que a criança recebe para o seu adiantamento na infância tem um responsável específico, né? Que devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Veja que aqui tem uma coisa muito contemporânea, né? Os encarregados da educação, não fala do pai, não fala da mãe biológica nesse momento, fala daqueles que estão encarregados da educação da criança. E isso já vai trazer uma dimensão que a gente pode pensar a família bem, de um modo bem amplo daqueles que estão encarregados pela educação da criança. Bom, para mostrar como se faz uma família e trazer uma ilustração, eu resolvi começar mostrando a minha. Tá? Essa aí que vai aparecer para vocês é a minha família, né? Então tem eu, a minha filha caçula, a minha filha mais velha. E é importante que a gente entenda hoje que até mesmo juridicamente a ideia de família ela não está mais vinculada às questões dos laços sanguíneos ou dos laços biológicos meramente. Hoje, em termos jurídicos e dentro do próprio campo da psicologia, a gente entende
que a família se forma a partir dos vínculos socioafetivos, que as paternidades e as maternidades elas se constituem a partir da relação socioafetiva entre os adultos e as crianças, entre os integrantes dessa família, né? Então, isso é bem importante para a gente entender essas famílias que são um pouco diferentes, que têm, por exemplo, um casal e uma criança que é filho só da mãe, ou uma família que é uma avó, uma mãe, uma tia que cuidam de uma menina, uma família constituída só de mulheres dentro disso, né? Ou uma família como a minha, que sou eu e as minhas duas filhas. Então, essas diferentes famílias, elas vão se materializar, elas vão se organizar por esses vínculos socioafetivos. O que a legislação e a psicologia vão dizer sobre esses vínculos socioafetivos, né? Vão falar que o afetivo é a relação de amor, a relação de afeto que existe entre as pessoas, mas ainda há a questão de um papel social, há de se reconhecer o exercício dessas funções na sociedade, né? Então, tem de aparecer aí os pais, as mães, os cuidadores, os avós que vivem socialmente com aquelas crianças, que levam para a escola, que se apresentam como os cuidadores, né? Isso é bem importante para a gente entender do ponto de vista do espírito, para entender que a família não se constitui necessariamente da carne e da matéria, mas justamente da afinidade, da vibração que esses seres que vivem em comunhão podem ou não compartilhar, né? Então, eu quero trazer para complementar mais duas questões do Livro dos Espíritos que acho bem importante, tá? A primeira é a questão 203, que vai dizer lá: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois de a vida moral? E o Espírito de Verdade vai responder lá: somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, essa pergunta vai mostrar sempre, né, essa questão de que a nossa alma, a nossa característica como espírito, ela é indivisível, ela é única e não necessariamente ela não depende dessa relação biológica ou animal que a gente tem com os nossos pais. Na questão 207, a pergunta vai dizer: os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que a consanguinidade. Tá? E aí, com essas duas perguntas, a gente consegue ver bem claramente essa questão de que o que nós recebemos dos nossos pais biológicos é o corpo físico e a matéria que nos permite viver no mundo material. E trazemos conosco toda a nossa caminhada enquanto espíritos eternos que somos, né? E aí, agora de modo complementar, saindo lá do Livro dos Espíritos e indo para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual, a gente vai encontrar lá como é que então se formam as famílias se elas não surgem necessariamente da matéria e dessa raiz biológica. Lá no item 8 a gente vai encontrar. Essas escritas, elas são bem literais, elas são cópias dos livros, tá? Não é reescrita minha. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo.
cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros estes espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, aí a gente chega na ideia das famílias espirituais. E essas famílias espirituais, os verdadeiros laços, são esses laços de simpatia, de comunhão de ideias, né? Por isso que quando a Vera também fala da família Anne, ela não está errada ao dizer isso, porque a gente comunga simpatia e tem ideias parecidas sobre a nossa crença espiritual. Então, isso nos traz laços, isso nos traz vínculos, que nos trazem também sentimentos bons, sentimentos positivos pela simpatia, a referência que isso traz, e nos traz o comprometimento que essa relação tem. Pensando nisso, a gente também percebe ali que as famílias, principalmente a parentela próxima, na maioria das vezes se aproxima por afeição, mas existem algumas provações, né, que são importantes de acontecer dentro da experiência da família. Nisso, a gente vai percebendo e conseguindo entender famílias que desde muito cedo são pautadas nas desavenças. Crianças que desde muito pequena não se acertam com os pais, que têm adolescências difíceis e que na vida adulta se desligam completamente dos seus genitores. Então, a gente vai percebendo que ali não vai acontecendo esses vínculos de simpatia e de comunhão de ideias que são comuns aos espíritos próximos, né? Ainda que essas famílias tenham, esses pais tenham fornecido o invólucro material para essas crianças, né? Então, a família traz uma importante missão, que é de compartilhar esse espaço de evolução e de responsabilidade entre esses espíritos que estão ali dividindo esse espaço. E esses laços de comunhão, de simpatia, de vínculo, é o que vão realmente formar uma família. Se o meio jurídico e psicológico já avança com essa ideia do vínculo socioafetivo, ele em nada se diferencia aqui da doutrina espírita, porque vamos vendo aqui que são esses vínculos socioafetivos que vão formar as verdadeiras famílias. A partir dessas ideias, a gente pode entender tanto essas questões das dificuldades familiares, das relações que pessoas que compartilham o mesmo material biológico, que compartilham o mesmo DNA têm, como também a gente pode pensar famílias que não compartilham o mesmo DNA e se juntam, como é o caso da adoção, seja ela de pessoas extras da família, quanto de pessoas próximas, né? Então, tem alguns avós, por exemplo, que criam os netos, avós biológicos que criam crianças, que são seus netos biológicos, mas que exercem uma função de pai e mãe, né? Dentro da literatura espírita, principalmente na coleção do André Luiz, lá naquele livro A Vida Continua, a gente vê todo um trabalho espiritual que acontece para que um dos espíritos que está ali esperando uma oportunidade de reencarnação encontre o pai e a mãe da afinidade. Entretanto, esse pai e essa mãe que tinham essa ligação já eram muito velhos e a mulher era infértil. Então, há todo um movimento espiritual para que uma pessoa próxima daquele casal tenha essa gravidez, essa criança possa nascer e aquele menino possa se reencontrar
com essas pessoas, né? Então, a gente vai vendo essas coisas acontecendo dentro da família e esse movimento espiritual que é feito para essas constituições, para essas provas, para essas situações. Se a gente lembrar também da obra do Chico Xavier, principalmente das cartas, uma das mais conhecidas está naquele livro do Marcelo Souto Maior, que é As Mães do Chico, que virou até filme, que conta a experiência de uma mãe que perdeu um filho muito pequeno, com 5 ou 6 anos, num acidente de bicicleta. Ele saiu com a babá, ele caiu, bateu a cabeça num acidente de bicicleta, voltou para casa, não tinha muita queixa, não tinha nada, e à noite o menino começou a ter dor de cabeça, foi para o hospital e morreu, e teve uma concussão e morreu. E a mãe ficou muito revoltada com essa situação, sobretudo com a babá, e entra num estado depressivo e não consegue admitir essa perda do filho. Então, o que acontece ali? Ela procura o Chico Xavier, em algum momento ele psicografa uma carta do menino, e o menino vai e conta que ele é extremamente grato a ela ter aceitado ser a mãe dele, mas que em outra vida eles já tinham tido relações, já tinham tido vínculos, e ela precisava, nesse momento da experiência, ele também, que ele morresse muito cedo pelas mãos dela. Mas como ela tinha sido extremamente amorosa, extremamente cuidadosa com ele, porque não é só a dor que faz a gente melhorar, o amor é o caminho, né? E se a gente consegue trilhar ele, a gente evolui. E estava no plano espiritual dessa criança que ela morresse caindo do colo da mãe. Mas como tinha toda essa proteção e esse mérito acumulado por essa mãe que cuidou tão bem dessa criança, os espíritos organizaram que ela não precisasse carregar mais essa culpa. E reprogramaram a encarnação desse espírito, o desencarne dele, para que ele caísse lá com a babá, numa situação de acidente, e não do colo da mãezinha dele, que estava tão bem protegendo e cuidando dele. Então, essas relações familiares vão mostrando como, às vezes, a gente tem coisas nas famílias que não entende como elas aconteceram, mas que há um planejamento espiritual, há uma reprogramação dos espíritos dentro daquele momento para que as jornadas de evolução aconteçam, né? Então, isso é bem importante para a gente entender as mortes prematuras, o que acontece com as crianças pequenas ou essas desavenças em família, né? Então, a família, ao mesmo tempo que é esse lugar de reforço, de afeição entre os espíritos, pode ser um extremo lugar de provação também das experiências, né? Bom, eu quero voltar agora um pouquinho para o Livro dos Espíritos, para a questão 205, né? Que vai dizer lá, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. E, de novo, a resposta é muito clara. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso por laços de consanguinidade. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, a gente vai vendo aqui
reforçando essa ideia que vem sendo construída, que os laços da família vão perpassar as experiências e as nossas relações. E essa questão em especial, eu escolhi trazer ela, porque eu acho que ela tem uma mensagem aqui embutida nela muito importante, que é a questão da evolução da humanidade. A maioria de nós se pergunta assim: o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer para ser uma pessoa mais correta, mais adequada, que consiga trabalhar para o meu adiantamento no caminho do progresso? Mas a gente precisa entender que essa evolução ela não é individual, ela é coletiva, porque nós estamos todos conectados, ora em diferentes posições familiares, ora em diferentes relações, mas nós estamos todos conectados. É como se pensássemos assim: olha, hoje eu já evoluí como espírito e eu posso ascender lá para um mundo feliz e ir embora desse lugar. Mas eu escolheria fazer isso deixando a minha filha? Eu escolheria isso deixando o meu pai e a minha mãe? Bom, provavelmente eu não escolheria e eu lutaria para que eles fossem comigo. Mas aí ao escolher vamos partir positivamente, que todos meus pais e minhas filhas possam ir comigo para o mundo feliz. Mas será que os outros parentes e as outras relações que eles têm ao longo das existências também poderão? Então, a gente consegue perceber com isso que ou vai todo mundo ou a gente não vai. Ou a nossa evolução é coletiva como planeta e nós vamos virar um mundo de regeneração e depois, se Deus quiser, um mundo feliz, ou nós não vamos ir para lá e vamos viver no mundo ainda atormentado, nesse mundo de provas e expiações que fizemos, porque esses laços familiares não se destroem com a morte, não se destroem com o fim da existência, eles perpassam gerações, e essas gerações nos unem como coletivo. Por isso, essa ascensão do mundo inteiro como mundo de regeneração é uma tarefa coletiva e não uma tarefa individual. Aquele sujeito que vem com as ideias de orgulho e vaidade, que é capaz de bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa boa, eu não erro, eu não faço nada, está fazendo um caminho de orgulho e vaidade que pouco lhe permitirá avançar. Porque mais do que a nossa evolução individual, é preciso contribuir para a evolução social também. Olha que interessante de ver isso, né? E ao pensar nessa evolução social, é mais ainda importante pensar que o nosso próximo mais próximo é o que deve ser acolhido. Por isso a importância das famílias como coletividade para a evolução de todo o planeta, né? Bom, aí eu quero fazer uma outra pergunta, né? Quem é que é a criança? Criança é tudo igual? Dá para dizer que qualquer criança, se a gente usa esse termo tão amplo, né? E aí eu quero começar ali com o lado direito, com a questão 352 do Livro dos Espíritos, que vão perguntar lá, o Allan Kardec vai perguntar: imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em uma situação diversa da que ocupava na véspera. Então, quando a gente nasce, quando a gente encarna, a gente ainda não está na plenitude das nossas faculdades. A gente vai readquirindo e vai se conectando com elas ao longo do desenvolvimento do corpo físico e dos órgãos, né? E isso é bem importante de ver que tudo que a gente aprendeu e evoluiu não se perde, é presente dentro disso, mas não está necessariamente imediatamente disponível na infância, né? É preciso que haja o crescimento para que isso aconteça.
E por que que é assim? Lembram daquela questão anterior, a primeira, que era a questão 383? Isso faz com que a infância seja um momento precioso para a educação moral e para a educação dos sentimentos, porque o espírito ainda não está totalmente conectado ao corpo físico e ele está mais maleável, mais moldável às impressões do meio. Por isso, se pega uma criança e tem uma família que lhe dê suporte moral e emocional, os ganhos que ela vai ter para toda a vida vão ser sensacionais. Por outro lado, se pega uma criança que está numa família desorganizada, com baixa vibração, com valores morais e emocionais precários, vai ser um pouco mais difícil a educação e a evolução desse espírito. Na questão 379, ainda de modo complementar, Allan Kardec vai perguntar: é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, a gente vai vendo ali que, às vezes, nossos filhos podem ser espíritos de luz que vêm para nos acompanhar e nos cuidar de uma forma muito mais capaz do que nós mesmos poderíamos fazê-los. Isso também é bem importante da gente entender alguns talentos infantis que aparecem de modo muito precoce. A gente estava falando bastante sobre a música, né? Então, isso seguido aparece notícias de crianças com 2, 3 anos que são exímios artistas, que são pianistas, tocando os mais diferentes instrumentos desde a mais tenra idade, e por vezes as pessoas se questionando de onde que a criança sabe isso, né? Então vem 1000 explicações da neurologia, da genética, para explicar que haveria algum tipo de estimulação ou de um cérebro privilegiado dessa criança, mas a doutrina vai nos permitir dizer que essa criança já está começando a apresentar as aquisições de experiências anteriores que ela tem e que vão poder já se manifestar nessa existência. Do lado esquerdo, eu fiz uma pequena divisão assim que a gente encontra na literatura e os termos que a gente hoje tem mais utilizado para falar da infância, tá? Isso aqui é a cobertura do ECA, tá? Até os 18 anos. Então, dos 0 aos 2 anos é o que a gente chama o bebê. Dos 2 aos 6, a criança pequena. Dos 6 aos 12, a criança grande. Dos 12 aos 14, o púbere. E dos 14 aos 18, o adolescente. Tá? E agora, se vocês me permitirem, o meu tempo ainda deixa, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre esses momentos da vida, tá? Mas antes, eu quero retomar uma questão que está no livro O Consolador, que o Emmanuel escreve, né? Dizendo muito claramente, tá? O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível a renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrarmos pais legítimos representantes do colégio familiar. Tá? E o André Luiz, ainda no livro Missionários da Luz, nos esclarece que a reencarnação inicia-se na fecundação e se completa por volta dos 7 anos de idade, já que é um processo e, portanto, não possui um ponto limite, uma fronteira, a não ser seu início e seu fim. A prova disso é que a memória extracerebral, a maior lembrança da criança, é até os 7 anos de idade, né? Então, a gente vai vendo aqui ao longo das nossas experiências, das nossas ações, do conhecimento que a gente tem da literatura espírita, o quanto as crianças, por exemplo, são propícias para fenômenos mediúnicos, para terem contatos com o mundo espiritual de uma forma mais aflorada.
o que vai se alinhando com essa ideia de que isso acontece porque ainda não há uma adaptação completa do espírito ao corpo material dentro disso, né? O que faz com que esse período seja extremamente importante para a tarefa educativa. Nesse mesmo livro, a gente vai encontrar algumas descrições mais importantes assim sobre a reencarnação e as crianças. Tá? Do 0 aos 6 meses de vida, o espírito fundamenta o seu eu e forma a base da sua personalidade. Nesse período, ele passa a maior parte do tempo dormindo, pois está se adaptando à sua nova encarnação. Esta fase é fundamental para o seu equilíbrio, e se houver algum problema, como violência física, verbal ou rejeição, poderá surgir no futuro transtornos psicológicos de alta gravidade, pois ainda tem a consciência de sua vida adulta anterior e que irá influenciar muito no comportamento emocional do adulto. Então, a gente sabe que esses traumas nos primeiros 6 meses de vida, ligado à violência, abandono e rejeição, são aqueles que vão trazer na vida adulta os transtornos de personalidade e doenças psiquiátricas mais significativas, né? Entre os 6 meses e os 4 anos de vida, o espírito já começa a ter consciência da sua nova vida atual, desenvolve o reconhecimento das pessoas que vivem ao seu redor, e é comum a lembrança de suas experiências passadas, e por isso, às vezes, são vistos como gênios. Eles têm intensa atividade cerebral e multiplicação de neurônios, né? De 4 a 7 anos, começam a estabelecer a hierarquia, o julgamento de valores, as preferências afetivas, a personalidade. Por isso, é uma fase perfeita para a educação moral e espiritual. E aí, aos 7 anos, o sistema orgânico, o corpo, já está totalmente ligado ao espírito. Nesta fase, se houver algum problema psicológico, emocional ou violência física, ele é considerado de baixa gravidade, pois a personalidade da criança, em termos estruturais, já estará formada. Então, a gente percebe que o cuidado ele é ainda mais importante na tenra infância, na primeira infância, porque à medida que a personalidade e o psiquismo vai se organizando, as experiências traumáticas encontram ali uma capacidade um pouco maior de elaboração da vida. Mas enquanto esse processo de encarnação não acontece completamente, a criança está extremamente suscetível tanto às boas experiências que vão conduzir ela ao adiantamento moral e espiritual, quanto também as questões de violência que vão trazer prejuízos bem significativos para a sua vida. Aí eu fiz uma linha do tempo aqui, para a gente se achar, tá? De algumas coisas, assim. Então, vamos pegar lá do bebê, que é do nascimento até os 2 anos, tá? O que a gente vai perceber ali? Necessidades básicas, organização do corpo e o imprinting do afeto. O que é esse imprinting do afeto, né? A criança pequena, ela não fala oralmente, né? Ela não ainda domina a linguagem, o bebê ainda não domina a linguagem, e ele também não tem uma capacidade simbólica refinada de que ele possa, dentro da mente dele, construir memórias e símbolos que vão lhe permitir recordar do que aconteceu ali. Por isso que ninguém lembra aos 6 meses o que estava fazendo, ou do dia que começou a caminhar, ou do dia que caiu o primeiro dente. Ainda que esses acontecimentos sejam experiências emocionais bem intensas para o bebê, nesse momento a mente ainda não tem muita possibilidade de acesso ao mundo simbólico, de formação de memória visual, de memória imagética, para ser lembrado. Então, se o bebê não vai lembrar do que aconteceu, se ele não vai ter essa memória que ele possa acessar e trazer ela de volta na vida adulta, então não importa o que faça na infância, não importa muito, porque o que vai acontecer lá são os mecanismos de imprinting. O que vai gravar na mente do bebê não é a representação simbólica do afeto, é a sensação do afeto. E essas sensações, elas vão ficar gravadas fortemente dentro do psiquismo para estruturar a personalidade ao longo de toda a vida.
Então, imaginem assim, um bebê que foi muito desejado, que foi muito amado, que passou por uma boa experiência de parto, que a mãe teve um puerpério adequado, que conseguiu maternar e cuidar esse bebê. Esse bebê vai recebendo sensações amorosas, de confiança, de otimismo. Ele vai tendo impressões positivas em relação à vida. E quando ele vai estruturar o seu psiquismo, essas impressões estão ali enquanto emoções para dar suporte a tudo que vai se manifestar como personalidade mais tarde. Se a gente pegar essa mesma idade de um bebê que nasce numa experiência de parto terrível, com uma mãe que rejeita, com uma mãe que tem muitas vezes uma depressão pós-parto, que não se conecta com a criança e não aparece outro adulto, porque veja bem, não é necessariamente a mãe biológica que tem que fazer a função materna, outra pessoa pode fazer a maternagem, mas na ausência dessa função materna, as impressões mais primitivas, mais arcaicas e prematuras desse bebê são pessimistas, são negativas, são de desconfianças, são de... Uma palavra que eu gosto de usar, que é meio gaúcha, que é boa, são ariscas. São pessoas ariscas nas vidas. Tudo elas acham que o pior vai acontecer e elas têm medo das outras pessoas, porque tem impressões muito primitivas que vão acontecendo nessa função do desenvolvimento do bebê. Por vezes, essas experiências traumáticas, essas experiências de violência, elas são tão terríveis que elas desestruturam o psiquismo, que é extremamente frágil a esse ponto, de que a gente não vai conseguir reconstituí-lo depois dentro disso. E aí vão aparecer transtornos como a esquizofrenia, as oligofrenias na vida adulta ou logo mesmo na terra infância, já aparecendo em função dessas experiências muito primitivas, negativas ao longo da vida. Ali por volta dos 2 anos, a marcha, né, a capacidade de caminhar vai expandir muito o mundo do bebê, até que vai surgir a demanda de se comunicar. E aí a gente vai entrar no advento da linguagem. Quando a gente entra no advento da linguagem, a gente vai mudando fortemente o psiquismo do bebê. Então, todo mundo que já conviveu com uma criancinha pequena, e eu acho que é o caso da maior, sabe que os pais vão introduzindo a criança no mundo da linguagem, primeiro pelo corpo, pelo gesto do bebê. Então, a gente vai ensinando para o bebê assim, joga beijo. Joga beijo. O que é isso? Isso é um gesto, isso é um intermediário, isso é uma transição entre o gesto de beijar alguém e aquilo que está lá na mente da gente enquanto objeto simbólico. A gente vai ensinando para o bebezinho na cultura a fazer isso aqui, ó, quando vai embora. Dá tchau, tchau. Dá tchau, tchau. O que é isso? É introduzir um gesto, um símbolo corporal para o momento de ir embora dentro disso. E essa transição do corpo para a mente vai introduzindo o simbólico. Quando esse simbólico acontece, a criança fala, oraliza. E mesmo a criança surda, por exemplo, que tem possibilidade de acesso ao mundo simbólico, vai conseguir se comunicar de outras formas que não a oralidade. Certo? E essa entrada no mundo simbólico vai permitir que essas impressões que a gente tem da vida, se a vida é boa, se a vida é ruim, se a vida é perigosa, se a vida é feliz, possam se organizar aí sim em emoções, sentimentos e impressões que são simbólicas, que são mentais. E aí abriu uma das coisas mais sensacionais da infância, que é a fantasia. Aí a criança começa a fantasiar. Tem os príncipes, os reis, as rainhas, as batalhas. É um mundo de fantasia que está ali acontecendo. E que a realidade nem importa, né? Então, agora, nessa época, para essas crianças, elas estão vibrando com o Papai Noel. Porque o Papai Noel é um elemento simbólico de afeto e cuidado que vai permitir que essas crianças vivam amorosamente essa data.
né? Então, elas vão encontrar caminhos e expressões ao longo da fantasia e da infância para expressar esses afetos, para se conectar. Por isso é muito importante esse período dos 2 aos 6 anos, que a brincadeira seja um recurso muito acessível para a criança, que o mundo da fantasia, do brinquedo, esteja disponível para a saúde mental da criança e para a educação moral e afetiva dela, porque aqui o espírito ainda está no processo de encarnação, e se essas experiências positivas vão se consolidando ao longo dessa infância, a gente com certeza terá adultos muito mais propícios a serem seres humanos funcionais, saudáveis e bons dentro disso. Uma das coisas que a gente precisa diferenciar aqui dentro disso é o que é brinquedo e o que é distração, tá? O que é brinquedo e o que é entretenimento, tá? Isso aqui pode ser um avião que eu estou voando, e aí a minha mente está simbolizando, está criando, está inventando, está lidando com símbolos e afetos do meu mundo psíquico. Mas isso aqui não pode não ser um avião, pode ser só uma tela preta que eu passo o dedo. E esse dedo que eu passo e só vejo aquilo que me dá satisfação, não tem exercício simbólico, porque não tem criação ou invenção. A criança, quando está no TikTok, na rede social, ela está numa postura passiva, ela não está numa postura ativa, ela não está brincando, ela está consumindo uma distração, ela está num papel de consumidor. E aí vai gerar um fenômeno que, por vezes, essas crianças, quando se encontram com outras crianças, elas não sabem brincar ou elas não sabem o que fazer. Tem um fenômeno recente, nos últimos 10 a 15 anos, que é, em festa infantil, necessariamente tem que ter um recreacionista, porque as crianças não são capazes de organizar brinquedos por elas mesmas. Elas não são capazes de fazer as suas invenções. Outra coisa que colabora para isso são esses, além das questões tecnológicas, são brinquedos extremamente caros e estruturados. Esses brinquedos extremamente caros, estruturados, eles pouco permitem a invenção, a imaginação, a criação simbólica da criança para a sua saúde. Ela vai lá e executa a tarefa. Então, agora a gente vê, por exemplo, carros em miniatura que crianças dirigem aos 5, 6 anos. O que ela vai lá? Ela vai lá e faz a função motora. Mas ela dificilmente vive a experiência da criação, da invenção, do que é, por exemplo, uma lembrança que eu tinha da minha infância. Minha mãe era furiosa comigo porque eu pegava as vassouras, desparafusava elas para pegar o cabo de vassoura e fazer os meus cavalos. E às vezes eu pegava 3, 4 vassouras em casa para levar para meus amigos, e aí a gente tinha uma cavalaria. Né? Isso é o simbólico, isso é o brinquedo ativo, inventivo, que é super importante dentro disso. Só que à medida que essa criança vai crescendo, e o meu tempo vai se indo aqui, eu vou adiantar um pouquinho, ela começa Não, a mas tá perceber... tranquilo, viu, João? Vai tranquilo, tá tudo bem. Ela começa a perceber que as relações sociais vão pedir reciprocidade e regra. E aí aquilo que era fantasia e desejo livre começa a se organizar. Se a gente pegar as histórias infantis para crianças de 2 a 4 anos, elas têm uma noção de espaço-tempo muito interessante. Qual é a noção de espaço-tempo? Era uma vez num lugar tão, tão distante. O que tem ali? Não tem tempo e espaço. Por que não tem tempo e espaço? Porque não tem real dentro daquilo. Quando isso é bem desenvolvido e a criança fantasia e tem todas as experiências emocionais que ela pode dentro disso, em algum momento a mente dela começa a fazer assim uma pergunta que eu lembro muito que a minha filha fez assim: mas pai, se o dia tem 24 horas e tem 8 bilhões de pessoas no planeta, como é que o Papai Noel consegue entregar esses presentes em todos os dias? Quando aquilo ali aconteceu, eu vi que eu estava perdendo a minha criança pequena.
porque ela está introduzindo um argumento lógico e racional para uma questão da fantasia. Nessa idade aqui da fantasia, é a bruxa dentro do armário, o jacaré embaixo da cama. E ele é vivenciado pela criança de uma dimensão de realidade. O adulto tem o comportamento de chegar e dizer, não, olha aqui embaixo da tua cama que tu vai ver que não tem o jacaré. Ela vai ver que tem, porque se na mente dela ela está tendo aquela imagem mental daquele jacaré embaixo da cama, ele está lá. Ele está lá porque ela está vendo na mente dela. Essa fantasia ainda não diferenciou do real. Precisa entrar essa lógica que vai vir pela regra, pelo respeito, pela relação com outras crianças. É o momento que a criança diz, eu quero brincar com isso aqui, e a outra chega e diz, não, mas agora é a minha vez. Quando ela diz, agora é a minha vez, ela está impondo uma frustração para o outro e está trazendo a realidade de que a fantasia não é a simples realização do meu desejo. Então, a regra, o limite, a organização e a frustração boa da criança, ela é essencial para a entrada do sujeito na realidade, para que ele entre de modo saudável dentro do mundo da lógica. Vocês provavelmente já devem ter conhecido algum tipo de adulto que não aceita a frustração ou que tem dificuldade em compreender que algumas coisas não dá para fazer. Então, vocês pegam uma pessoa adulta, às vezes no consultório aparece alguém assim para mim, assim, João, eu estou com um problema e eu vim para terapia, porque eu quero muito me casar, eu amo muito a minha namorada, mas eu adoro sair com outras mulheres. E aí, se eu me casar, eu não vou mais poder fazer isso. Aí eu não sei o que eu faço. E aí ele fica um tempo dizendo assim, eu quero me casar, mas eu quero sair com outras mulheres. Daí a gente diz, bom, então não casa, fica lá saindo com as outras mulheres. Daí ele fica saindo com as outras mulheres e diz, pois é, mas é que eu queria me casar. E ele não consegue perder nada na vida. Aí provavelmente esse sujeito vai acabar casando e traindo, porque ele não consegue viver a menor frustração. E aí a gente vai vendo que lá nas questões da mais tenra infância, lá nesse momento da vida, tinha-se tudo o que queria, podia-se fazer o que se quer, podia-se viver todas as coisas. Quero que vocês um dia façam uma experiência, vocês como pessoas adultas, que é chegar num restaurante que tem poucas opções e olhar o cardápio pequeno que tem ali e fazer uma escolha. Quanto tempo a gente leva? 3 a 4 minutos. Agora pega um cardápio gigantesco para abrir. Demora muito. A gente não sabe o que quer. A gente tem dúvida do que acontece. Abre o iFood agora para decidir o que jantar. No mínimo 20 a 30 minutos de angústia até decidir, porque a gente precisa perder alguma coisa. Por isso, uma das coisas mais angustiantes que a gente pode fazer para uma criança de 4 e 5 anos é perguntar o que tu quer almoçar. Não sabe, porque quer tudo. Quer chocolate, quer batata frita, quer bife, quer arroz, quer bolacha recheada, quer tudo. Não é uma pergunta genuína para alguém que não tem capacidade cognitiva de fazer esse tipo de escolha. Ao mesmo tempo que a criança impulsivamente vai dizer, eu quero comer brigadeiro. E aí a mãe vai lá e dá brigadeiro. E aí a criança fica morta da culpa porque sabe que não comeu bem, que não deveria ter comido aquilo. E isso tem repercussões muito importantes. Então, nesse momento da vida, a regra, a frustração, o limite, ele é muito importante. É bem perigoso usar essa palavra frustração, né? Porque disso para as pessoas entenderem que a gente tem que xingar os filhos, bater neles e não deixar eles fazer nada é um pulo. Mas não é isso. É a frustração com significado, com explicação, com amorosidade. A explicação que dá o limite, e não a explicação que violenta, que machuca, que oprime a subjetividade da criança, né? Quando essa introdução da regra e da lógica aparece, aí vai começar uma pergunta bem interessante, que é, pai, por que chove? Por que cai água do céu? Por que cai água do céu? Porque tem nuvem. Por que tem nuvem? Porque evaporou água. Por que evaporou água? E aí vai, que é as chamadas idades dos porquês. Aí a gente não tem mais uma criança pequena e a gente tem uma criança grande.
nessa época da vida vão entrar a compreensão das regras, o início da empatia, a prática dos valores. Então, lá na criancinha, no bebê, tem certas teorias que dizem assim, não, o bebê tem que tomar uma mamá de 3 em 3 horas. E se ele quiser fora desse horário, a mãe não deve dar, porque senão ela vai deixar o bebê muito manhoso dentro disso. Mas o psiquismo do bebê ainda não tem essa capacidade de se conectar com tolerância, com espera, com frustração. Ou ele tem fome ou ele não tem fome. Ou ele precisa do mamar ou ele não precisa do mamar. Então, lá no pós-nascimento, impor um limite ou uma regra é uma violência ao psiquismo. Aos 6, 7 anos, não ter regras e limites é uma violência ao psiquismo. E aí, essa criança grande entra na escola com o simbolismo organizado para a lógica, e aí ela quer aprender. Se está tudo bem, ela vai querer entender como é que a água ferve, como é que os planetas funcionam, qual é que é o tipo de bicho que é de tal coisa, de tal isso. Isso significa que a mente está evoluindo e está indo para um simbolismo operacional, está indo para níveis de cognição e abstração mais sofisticados. Se a gente pega crianças que tiveram traumas emocionais ali nessa primeira infância, aos 3, 4 anos, por exemplo, essas emoções elas vão atravessar o simbolismo e elas podem chegar até mesmo a inibi-lo. Tá? A inibi-lo. E aí a criança vai ter uma dificuldade de aprendizagem na escola, ela vai ser taxada como burra, como problemática, como quem não consegue aprender, porque ela não está tendo acesso ao seu mundo emocional. O mundo emocional é fundamental para a aprendizagem. Para aprender, eu preciso criar símbolos na minha mente. Mas se a minha fantasia, a minha mente está cheio de coisas terríveis, está cheio de dor, de sofrimento, tudo que eu quero fazer é não simbolizar, é não acessar isso, é só me distrair e fazer qualquer coisa que seja descarga corporal, física, fico agitado, a criança fica arteira demais porque ela não consegue colocar essa energia das emoções e dos sentimentos dentro de um mundo simbólico. E aí isso vai se refletir lá no mundo escolar. Tá? Mas se essa criança está bem cuidadinha e a vida emocional dela está vindo, ela vai entrar para a escola, vai se alfabetizar, vai começar a fazer amigos, vai fazer várias relações, até que vai chegar ali por volta dos 11 anos, 11, 12 anos, uma mudança orgânica muito importante, que é a entrada em jogo dos hormônios. E aí a testosterona para os meninos, o estrogênio para as meninas vão fazer as diferenças de gênero e sexualidade aparecerem. E aí essa cognição e essa aprendizagem toda que estava vai para o beleléu, porque agora voltou para o corpo. Aí tem os estirões da puberdade, né? A criança cresce naquele momento, e aí é bem engraçado, a minha púbere aqui de 12 anos, ela se bate em tudo, ela anda e plaft na porta, ela tropeça e cai, porque o corpo está grande, mas o esquema mental do corpo ainda não está. Ela cresceu nesse ano 16 centímetros, num ano. Então, a mente dela ainda não está com 1,68 m, a mente dela está com 1,52 m de janeiro. Aí ela bate em todas as coisas que ela pode ver dentro disso. Porque ela vai precisar agora se conectar com o corpo, criar as relações, entrar para as relações de genitalidade, as relações de prazer com o seu corpo, que vai dar a entrada da adolescência. Mas aí a gente fez um passeio bom aí na infância, e aí eu vou falando rapidinho, só mais algumas coisas, já me encaminhando para o final. Então, só para a gente fazer uma síntese, tá? Do bebê de 0 a 2. Então, é o período das necessidades básicas e, sobretudo, a segurança. O bebê precisa se sentir seguro nesse momento, né? Precisa se sentir amado, cuidado, alimentado. É nesse momento que as ansiedades mais primitivas aparecem e produzem os transtornos mentais mais difíceis de serem manejados. Se a criança
nesse momento da vida do bebê, aparece essa questão emocional não muito bem organizada, questões situacionais e ambientais, eles vão gerar questões de ansiedade que vão produzir transtornos mentais na vida adulta muito difíceis de serem manejados, tá? As psicoses, os transtornos alimentares, as doenças psicossomáticas adultas são oriundas da experiência deste momento da vida. Porque o que é uma doença psicossomática, né? O sintoma do corpo físico é a expressão de algo que a mente não consegue fazer no simbolismo. É como, por exemplo, a criança que tem, imagina assim, 2, 3 anos, e aí os pais resolvem viajar um final de semana e deixam com a avó. No domingo de manhã, a criança acorda com febre de 39 graus. Tá? O que está acontecendo ali? É saudade do pai e da mãe, mas não tem uma mente capaz de entender o que é esse sentimento, de conseguir dizer essa palavra saudade, de conseguir saber o que está acontecendo. A criança faz um símbolo somático, que é a febre. Tanto que o pai e a mãe voltam, e aí a febre some do nada. Assim, porque a gente está falando aí de uma impressão no corpo físico de algo que ainda não foi poder vivido no simbólico, né? Então, essas doenças psicossomáticas, as psicoses, os transtornos alimentares, eles estão muito marcados nesse momento de vida. Ali dos 2 aos 6, a gente vai ter a autoestima e a percepção é construída nesse momento, né? A criança vai se perceber o gênero, a sexualidade, o modo como eu me porto no mundo constrói-se aqui, dos 2 aos 6. E a sexualidade aqui não é a genitalidade, tá? A genitalidade é um conteúdo adulto dentro disso. Criança não vê sexo, não discute sobre sexo ou não sabe sobre sexo. Mas criança tem sexualidade, ela não tem genitalidade. Onde é que está a sua sexualidade ali? Está na fantasia, está no prazer, está no amigo, está no Shrek, está na Frozen. Tem um monte de ações que são ações de prazer e de libido, mas que não são necessariamente genitais, né? E isso tudo vai aparecendo aqui dos 2 aos 6. Por isso, muitas crianças extremamente reprimidas nesse momento, que nada podem, nada conseguem, que tudo é horrível, chegam lá na vida adulta, têm muita dificuldade de encontrar satisfação na vida, porque tudo que é visto como satisfatório ou prazeroso é visto como horrível, como pecado, como terrível. Né? E aqui é o período de maior influência do comportamento dos pais. A instrução verbal é reduzida frente ao evento. Então, dizer para a criança oralmente o que ela deve fazer tem um impacto bem menor do que fazer. Porque as crianças, como estão nesse momento se moldando, elas vão seguir o exemplo dos adultos que estão à sua volta. E esse exemplo dos adultos ele é mais significativo que a instrução que tem. Muitas vezes, inclusive, a comunicação dos pais ela tem duplo, ela é ruim, ela tem duplo sentido. Às vezes o pai grita assim, diz assim, eu não quero que tu grite em casa. Ele mesmo gritando. Esse exemplo dele gritar é muito mais instrutivo do que a ordem não gritar. Esse exemplo de chegar em casa, por exemplo, dizer assim, não quero que tu bagunce o teu quarto, que tu deixe tudo arrumado e faça tudo bem. E aí chega em casa e joga um chinelo, joga um sapato em cima do sofá. Esse tipo de exemplo é muito significativo para esse momento da infância, né? E os transtornos de personalidade, as dificuldades de socialização, a delinquência e a agressividade são estruturadas a partir de experiências nesse momento da vida. Se eu não tenho a possibilidade de socializar, se eu vivo experiências traumáticas bem grandes que inibem a minha fantasia, que não me permitem me conectar com o simbólico, com o prazer, com a satisfação, a delinquência e a agressividade vão se apresentar aí como função. Bom, dos 6 aos 12, a personalidade passa a ser exercida, é um espaço para as regulações. A criança ajusta o que aprendeu para o que ela quer fazer. O erro é uma possibilidade muito grande, as crianças vão errar nesse momento, elas vão fazer coisas inadequadas porque elas não sabem o que fazer. E aí, se a gente corrige amorosamente, ela se adapta e segue o seu nível tranquilamente.
Então, aqui é muito bom, é muito importante que os pais, os filhos tenham um canal de diálogo muito grande aqui, porque eles precisam dar essas instruções, orientações, que são bem recebidas pelas crianças, né? Aqui é o momento que os primeiros sintomas psicológicos não orgânicos começam a aparecer. O isolamento, a timidez excessiva, a agressividade, a impulsividade, o descontrole. Ainda há uma plasticidade bastante tranquila para ajuste aqui dentro da mente da criança. Mas já começa a aparecer essas coisas impulsivas, as timidez, a vergonha dentro disso, né? E aí, nos púberes dos 12 aos 14, é bem importante entender que a puberdade é diferente da adolescência, tá? A adolescência, eu nem vou entrar hoje para discutir, isso daria um capítulo à parte, mas a adolescência é a depressão da adolescência, o luto pelo corpo da criança na entrada no mundo adulto. O puber, ele ainda é criança, ele ainda está na infância, só que é aquilo que a gente chama a fase da bobice. Tem corpo, tem hormônio, mas a mentalidade é infantil, brinca-se com o corpo. Eles são desengonçados, eles ficam feios. Os guris começam a brincar de baixar a bermuda um do outro, a calça um do outro. Eles começam a se empurrar uns com os outros, porque eles não sabem o que eles vão fazer com aquela sensação, com aquela energia que está ali aparecendo. Aí eles começam a se debater, assim, dentro disso, tá? A possibilidade de ir e vir entre o ser criança e ser reconhecido como crescendo é muito importante. O crescimento causa muita ansiedade e surge resistência. Se nesse momento da vida os pais fazem um corte muito abrupto da infância e dizem: agora tu tem 12 anos, agora tu é uma mocinha, tu é um mocinho, então é assim que acontece, e isso não vai mais acontecer da infância. E às vezes a gente encontra crianças aqui que querem brincar, que querem viver e que também querem ter comportamentos púberes, porque a gente está num momento de transição aqui, né? E aqui, se isso não está bem organizado, pode surgir os sintomas como a automutilação, o enfeiar-se, os comportamentos destrutivos e a delinquência. O espaço de intervenção começa a ficar bem menor aqui, porque a criança já está com a personalidade mais formada. Aí eles têm essas agressividades, essas repressões dos pais, eles não sabem o que fazer, eles não sabem lidar com o que sente, eles não estão preparados. É muito grande, por exemplo, as questões da pobreza menstrual, de meninas com 12 anos que menstruam e não sabem o que está acontecendo consigo e com o seu corpo. Então, isso vai trazer comportamentos bem destrutivos e de delinquência, assim, quando isso não é trabalhado com cuidado e função, né? 3 slides e prometo que eu apago. Então, eu fiz uma sinaleira aqui, um semáforo, de 3 coisas. Quando é que eu não preciso me preocupar? Quando existe um monstro embaixo da cama. Não precisa se preocupar lá aos 4 anos, isso é a fantasia, a imaginação da criança funcionando. É maravilhoso estar um monstro em cima da cama. Quando ele está fixado num brinquedo, uma música, um personagem, por um tempo isso é razoável. A criança tem uma sensação de prazer na repetição. Então, eu lembro das minhas, por exemplo, a minha mais velha, quando ela fez 2 anos e meio, lançaram o filme da Frozen. Ela passou 1 ano cantando Let It Go. 10 vezes ao dia. Let it go, let it go, let it go, let it go. Quando ela fez 3 anos, aquilo parou. Deu meio ano, a mais nova fez 2 anos e eu tive outro ano de Let It Go dentro da minha casa, repetidamente. Então, é natural que as crianças, mesmo as mais saudáveis, tenham algum tipo de fixação em brinquedo, música ou personagem, tá? E isso vai se expandindo e vindo para as outras questões. Não tem que se preocupar quando tem excesso de energia e brinquedo. Tá? Quando a criança corre, brinca, anda de bicicleta, e os pais se perguntam assim: meu Deus, não para quieto nunca, está sempre brincando, quer ir para a casa do amigo, tem todas as coisas. Assim. Isso é saúde. Tá? Quando eles não obedecem desatentos às limpezas, às ordens, às desatenções. Para os pequenos, 2, 3, 4 anos, eles não são capazes ainda de fazer essas funções. Isso é um comportamento para criança grande já. E quando deu uma escapada no xixi. A escapada no xixi, ela é bem usual e ela é bem ok. Muitas vezes a criança fica brincando lá até tarde, ela nem lembra que ela tem que fazer xixi, daí ela faz um xixizinho na calça.
Isso é relativamente usual. É diferente de um quadro de enurese quando a criança apresenta sistematicamente esse comportamento de fazer xixi ao longo de um período significativo de tempo, né? Ó, mas o que que eu preciso dar atenção? O que que acende uma luz amarela? Que a gente precisa olhar para a criança e esperar uma reação. O nascimento de uma criança próxima, que pode ser um irmão, que pode ser um primo, que pode ser um familiar, alguém na volta. Quando vai nascer uma criança próxima, isso em geral confunde a mente da criança. Ela não entende muito ainda como é que isso acontece, ela não entende qual é o papel que ela vai ter. E no caso dos irmãos, é muito usual que o mais velho pense que será trocado ou perderá o seu lugar. É corriqueiro aparecer no consultório, às vezes, crianças de 6, 7 anos que dizem assim, eu estou vindo aqui no psicólogo porque veio um irmãozinho e agora meu pai e a minha mãe querem cuidar só dele e eu não tenho mais quem me cuide, aí eu vim aqui para te me cuidar. Porque a criança tem a sensação que o pai e a mãe não vão cuidá-la, né? Dificuldades de adaptação na escola é um sintoma bem importante que tem que ser cuidado. Lutos, quando os avós morrem, quando os animais morrem, quando as pessoas próximas ou até mesmo famosos morrem, as crianças podem entrar em períodos de luto. Isso é bem importante de ser observado. Quando a criança não brinca e tem alteração de comportamento, isso é muito importante. Está acontecendo alguma coisa se não tem brinquedo, porque o próprio é o brinquedo, né? E quando começa a aparecer sexualidade, não é próprio que apareça a sexualidade da criança. Se a criança de 6 anos está perguntando assim, tio, tu transa muito? Tio, tu tem muitas namoradas? Não, tem alguma coisa acontecendo, porque não é um comportamento esperado de infância, tá? Bom, e o que que é preciso agir imediatamente? Que a gente tem que ter atenção para cuidar muito. Perda de apetite ou compulsão alimentar, isso é um sintoma bem importante que tem que ser cuidado. Febres e infecções de repetição. É possível que a gente pense ali em questões psicossomáticas e emocionais quando a gente tem essas repetições de infecção e de febre. Quando tem medo excessivo, o medo não é um sentimento legal da criança e traz bastante prejuízo. Xixi ou cocô recorrente depois dos 3 anos. Recusa-se ao convívio com pessoas específicas. Não quero ir na casa do vô e da avó. Não quero ir para a aula com aquela professora, só com a outra professora. Não quero ficar em casa com a babá. Essas recusas de convívio com pessoas específicas, isso é bem importante. Quando a criança exerce maltrato com animais e irmãos, e quando aparece mentira e má índole, que a gente vê que a criança está mentindo, que fez algo, ou quando ela fez uma coisa por pura maldade. Isso são questões sintomáticas que precisam ações bem imediatas naquele momento, assim, que dificilmente vão se corrigir quando esses comportamentos aparecem. E aí, venci e terminei. Espero que vocês tenham feito um bom passeio, assim, sobre a ideia do que é a família, a importância dos pais no cuidado das crianças, do quanto esses laços socioafetivos de vínculos são os que realmente nos constituem e quanto a gente tem na infância um lugar privilegiado de cuidado dessas crianças, né? Era isso. Parabéns, hein? O Sérgio está lá te aplaudindo. Parabéns, que aula, hein, João? Nossa, que passeio! E tu fizesse um Maravilhoso, passeio maravilhoso. sobre toda, lá desde a infância. Olha, parabéns, viu? Muito bom. E aqui nós, um monte de pediatra aqui, como a Alessandra colocou ali, nós estamos babando aqui, né, gurias? Não, Isabela, para nós é um verdadeiro presente, né, Vera? Um presente. foi um Muito presente obrigada, mesmo. João. João, Obrigada, sabe o João, que foi que eu queria? Eu maravilhoso. queria botar em aberto. Fala aí, Isabela. Dizer que foi maravilhoso, que eu fiquei só pensando na educação dos meus filhos, né? Nas coisas erradas que eu fiz, que eu preciso melhorar. Achei maravilhoso, João. Obrigada pelo compartilhamento aí, todo esse conhecimento. Obrigado. Sérgio quer fazer um comentário aí. Levantou a mãozinha ali, ó. João, inicialmente quero te parabenizar, né, pela
belíssima apresentação, assim, acho que tu fizesse uma síntese bem difícil de fazer, né? Porque tu começou com a questão espiritual, né? Embasando, assim, a questão da reencarnação, do que é uma criança, o que é o espírito. Eu acho que isso é uma questão bastante difícil, assim, de tentar cruzar com os conhecimentos da psicologia, né? E eu acho que tu conseguiu fazer uma coisa bem interessante, deixasse um caminho bem amplo, assim, para a gente poder pensar nesse assunto. Mas para poder aproveitar também a tua presença e a de todos aí, eu queria te fazer algumas perguntas, assim, do que eu fiquei pensando, de forma, assim, bem sucinta, assim, né? Primeiro, eu fiquei pensando, assim, que quando Kardec codificou o Espiritismo, ainda não tinha psicologia do inconsciente ainda, né? Então, na verdade, quando a gente percorre as perguntas que Kardec fez para os espíritos, no Livro dos Espíritos, não existe essa ideia de mundo psicológico inconsciente, né? Então, Kardec ele traz uma visão muito assim baseada assim no físico e no espiritual, no físico e no moral, né? E ele parece que está tentando entrar num entendimento ali de forma inicial que inclui a questão do inconsciente, a questão do psiquismo, mas foi bastante ainda inicial. Lá na questão 207, quando ele traz a questão do que não se transmite, ele simplifica, dizendo que o que se transmite são as questões do corpo, mas que as questões espirituais não se transmitem, né? Que os espíritos são independentes. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Que, na verdade, existe um inconsciente familiar, existe uma transgeracionalidade, e os psiquismos se influenciam mutuamente, né? Então, esta etapa de desenvolvimento infantil, ela é altamente impregnada com o trânsito das identificações, né? Então, isso torna mais complexo, assim, a questão assim, que o espírito é uma coisa e o corpo é outra, né? Hoje a gente já sabe que o nível de complexidade é maior. No Evangelho, tem uma questão que aí, então, eu começo a formular uma pergunta para ti, mais no sentido da gente poder ampliar aqui a ideia, né? Ele traz assim de que são os espíritos que se dão bem são os simpáticos, né? Que são os afins, os baseados na simpatia, e deixa uma ideia, né? Talvez para quem não é tão afeito ao estudo da psicologia, que assim, espíritos dóceis, crianças dóceis, são espíritos mais evoluídos. Crianças mais agitadas, mais nervosas, deixa mais ou menos uma ideia assim. Isso pode encaminhar uma falsa ideia de que aquela criança comportadinha, obediente, que agrada aos pais, são espíritos simpáticos que vêm do passado e que está tudo bem com eles e na relação. Então, acho que essa é uma primeira coisa que eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre esse aspecto importante, assim, que me parece que a questão dos conflitos não necessariamente indica antipatias do passado, que esta etapa da infância e do desenvolvimento infantil pode frequentemente não ter nada a ver, assim, o grau de conflitos de crianças com pais pode não ter nada a ver com o histórico espiritual. Pode ser simplesmente uma questão de desenvolvimento. Então, a gente pode encontrar coisas do tipo assim: crianças que aparentemente são muito dóceis e muito evoluídas, que venham apresentar sérios problemas mais adiante. E o contrário também é verdadeiro. Crianças que aparentemente são espíritos assim antagonistas, antipáticos com os pais, que são problemáticos, que possa parecer que sejam coisas reencarnatórias, ser simplesmente uma etapa do desenvolvimento, né? Então, assim, fiquei com esse saldo assim de questionamento para a gente poder pensar que também a doutrina espírita precisa ir sofrendo os acréscimos, né, para a gente poder pensar essas questões de uma maneira mais, como tu muito bem colocou, assim, né? Quando a gente adentra na subjetividade, essas questões que parecem tão prontas e tão objetivas, elas se tornam um pouco mais difíceis, assim. Mas então, novamente te cumprimentando, assim, porque eu acho que tu conseguiu fazer uma coisa bastante difícil em pouco tempo.
mas para te aproveitar eu deixo essas questões aí, né, pra pensar. Vamos continuar essa discussão, porque eu acho que uma coisa importante da gente pensar é essa palavra de espíritos simpáticos, né? Por vezes a gente pensa que espíritos simpáticos é uma coisa boa, né? E não necessariamente. Nós podemos ser espíritos trevosos e sermos simpáticos entre nós, né? A simpatia está ligada à questão da sintonia, seja ela baixa ou seja ela alta, né? Então, nós podemos ter famílias simpáticas de espíritos muito trevosos, que estão ali vivendo uma experiência bastante ruim, né? Quando tu fala do comportamento infantil, isso é muito importante o que tu está dizendo, né? Porque a gente sabe que esse momento da infância ele é tão importante para o desenvolvimento e ele é tão sensacional para a questão das possibilidades de mudança e avanço da criança, que a educação dos pais é extremamente efetiva e importante nesse momento, né? Ela é um parâmetro muito grande. Então, se eu tiver pais... Aí tem uma coisa linda da nossa doutrina, que é o caminho do amor, né? Se o amor impera, tudo vai bem. Mas se eu tiver pais extremamente repressivos, extremamente rígidos, que vão produzir crianças dóceis, adaptadas, aparentemente calmas e tranquilas, isso vai nesse sentido dessa impressão que tu trazes de que não necessariamente a criança dócil é um espírito evoluído, porque ela pode estar ali subjugada a uma educação que é extremamente castradora. Essa educação extremamente castradora vai ter uma repercussão lá na vida do adulto, né? A gente não... Tem uma frase de um autor que eu estudo, que é o Piaget, que ele vai dizer uma coisa sensacional para mim, que é: a criança é o fóssil do adulto. Se eu quero entender o adulto que eu sou hoje, ou o adulto que eu serei, ou como eu virei, eu tenho que ver o fóssil de onde eu venho lá, que é a infância, né? Então, se essa criança tem um comportamento dócil, que é fora de uma relação amorosa, que é de uma relação de repressão, lá na vida adulta a gente terá repercussões disso, né? Então, isso é sempre importante de falar. Tu também trouxeste uma outra coisa que eu quero aproveitar para explorar um pouquinho mais, que é o do transgeracional, né? É muito interessante a gente pensar isso do transgeracional, porque a psicologia tem evoluído muito e ela tem mostrado assim quanto sintomas de algumas gerações perpassam para descendentes, mesmo que eles não vivam a situação, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muito descendente de colono alemão, italiano, que ainda tem certas subjetividades e certos psiquismos ligados à escassez e à guerra que os seus antecedentes viveram lá na Europa, né? Então, essa questão transgeracional vai perpassando os psiquismos. Mas a gente também pode pensar que numa mesma família a gente pode ter vivenciado diferentes posições ao longo dela, né? Se somos espíritos que estamos ali evoluindo junto, como grupo e como coletividade, também é possível que essas características transgeracionais sejam vivenciadas em diferentes papéis, em diferentes posições da existência, sabe? Acho que isso é uma coisa muito interessante. Se não me falha a memória, no A Vida Continua, tem um certo sujeito que desencarna e fica muito magoado porque a esposa tem um outro marido em segundas núpcias que está usando o dinheiro dele para fazer multiplicar e ficar muito mais rico a partir do patrimônio dele. E depois esse sujeito é encaminhado no seu processo reencarnatório para ser filho desse casal e herdar todo aquele dinheiro multiplicado que tinha acontecido ali. E aí essas posições vão se alternando e vivendo, e essas questões transgeracionais também perpassam isso, né? Obrigado, João. E aí, gente, quem mais gostaria de discutir, de falar? Flavinha, Alessandra, Ju. A Ju que tem filho aí, Ju. Não, eu achei bárbaro, João, foi maravilhoso. Que nem diz a Bela, a gente revisita aí a nossa infância, a infância dos filhos, o que a gente está fazendo.
as coisas erradas, as coisas certas. Não Mas quer eu dizer não posso deixar vocês com qualquer sentimento de culpa, tá? Porque é não. bem importante a gente Que ter uma isso? ideia. A mãe boa, ela é ruim, tá? A mãe boa Exato. adoece o bebê. A mãe que nunca falha, que sempre está lá, que é perfeita, adoece. A mãe boa é a mãe suficientemente boa, porque ela tem que poder falhar, porque o bebê também tem que poder falhar, o bebê também tem que poder viver a sua humanidade, na sua subjetividade. E uma mãe extremamente perfeita é muito complicado. Então, se permitam falhar e se permitam ser humanas, porque o que Existir importa é uma mãe perfeita, eu quero conhecer. Ai, mas estava muito bom, muito bom. E para os pacientes também, João, estava pensando em várias coisas que a gente vê, né, dos pacientes, assim, é muito interessante isso, muito interessante. João, eu me chamou a atenção duas coisas, e eu me lembrei de uma aula que o Sérgio deu aqui sobre drogadição, quando a gente discutiu no ano passado, no retrasado, na verdade. E o Sérgio falava muito sobre isso, da questão da criança lá bem pequenininha, né? Que são aquelas que vão ser com mais chance de serem drogaditas. Tu sabe que é uma ideia que eu não tinha, gente, né? Porque tu acha, a criança não entende, né? E eu me lembro que o Sérgio tinha colocado, sempre aqueles que usam droga, bebem muito. Então começa tudo lá e desfaz a ideia da gente como pediatra que a criança nessa idade não teria problema nenhum. Era uma ideia errada que eu tinha. Tu vê, ele jovem já vai ter problema grave que tu colocasse ali, psicose, transtorno de personalidade, né? Eu achei bem importante isso. E a questão da criança lá de 12 a 14, se não me engano que tu falasse, de crianças que fazem autoflagelação. Tu sabe que eu tive oportunidade de ver isso e é muito complicado. E é bem isso mesmo, é exatamente nessa faixa etária. Eu peguei uma Vera. vez uma adolescente, Não, peguei uma eu. adolescente, peguei uma adolescente que, vou te dizer bem a verdade, João, eu não sabia o que fazer. E ela chegou no meu consultório, ela estava toda autoflagelada e se comeu toda, foi a coisa mais triste. E eu não sabia de onde começar, né? E eu disse, vai, agora onde que eu começo? Então, veja, e tu falou ali uma coisa muito importante, que eu me lembro que essa criança, a gente fez vários tratamentos e foi bem difícil de conseguir reverter alguma coisa, porque nessa fase tu já não consegue atuar muito, né? Que já começou, já na verdade, todas essas alterações lá do início. Gostaria até que tu falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Me dá o gancho para falar de uma coisa bem legal. A nossa geração, ela foi muito privilegiada, porque quando a gente estava na adolescência, na puberdade, a gente tinha Legião Urbana. E aí era muito fácil ouvir Legião Urbana e deprimir com aquelas músicas, porque era uma tristeza sem dó, né? Ela se jogou da janela do quinto andar, parece cocaína, mas é só tristeza. É uma música deprimida, né? E ela nos permite entrar em contato com a tristeza, com a depressão, que são próprias desse momento. O fim da infância, o início das responsabilidades, a preocupação com o corpo, da adolescência. Então, viver a tristeza é uma coisa muito saudável e necessária para o jovem, para quem está deixando a infância e entrando na adolescência. Mas o meio social hoje ele é contrário a vivenciar a tristeza. E uma das coisas mais terríveis que se pode fazer com um jovem desse, com um adolescente, é negar o afeto. Ele dizer, olha, eu estou me sentindo mal, eu estou muito triste. Aí alguém chega e diz, vai passar. Não, sai disso daí, vai fazer uma coisa que tu gosta, porque o importante é ser feliz. E aí a gente vive hoje socialmente quase uma coisa maníaca da felicidade, que onde alguém que está triste em algum momento está vivendo errado. E se a João, pessoa está sabe, vivendo errado, ela não tem saída só dentro pegar o disso. gancho do que tu tá falando, aquele desenho divertidamente, é bem isso, né? A tristeza vai se manifestar e a alegria, não, sei, sabe, não sei o quê, e tira ela, e aí a Daí a tristeza mente vai começa a embora desmanchar. e desaba todo o psiquismo da menina ali, né? Porque ela tira a tristeza para fora, né? Não deixa a Isso, tristeza se a menina manifestar. muda da cidade de origem É, dela, perde todos os amigos e a escola e vai para outro lugar. o E a desenho família é não deixa ela bárbaro. entristecer. Uhum. E aí, quando ela entristece e chora, ufa,
se reconstrói a mente dentro É. disso. E aí, muitas vezes, a gente não deixa o puber, o adolescente, a criança se conectar com essa tristeza. Eu sempre gosto de contar um pequeno caso que eu tive de um pacientezinho alguns anos atrás, que era assim, ó, ele queria muito ter um cachorrinho, mas a mãe era muito surtada e dizia, eu não posso dar um cachorro, porque se o cachorro morreu, o que eu vou fazer? Aí um dia, passou um tempo, essa criança queria muito, aparecer o cachorro, ganhou o cachorro. O que a mãe tinha feito, tá? Ela tinha comprado um cachorro um ano antes, deixado na casa de um amigo. Aí ela foi lá no mesmo criador, tinha o mesmo pai e minha mãe, comprou um bebezinho, tá? E trouxe esse bebezinho lá para casa do amigo e deu um cachorro de um ano para o outro, para a criança. Porque se o cachorro morresse, a criança tinha outro para botar no lugar que era igual, que era idêntico dentro disso. Isso é uma angústia da mãe para que a criança não fique triste. Imagina, isso é tratar o animal como objeto, como se fosse possível trocá-lo como quem troca uma caneta que não funciona mais. E aí essa criança não vai chorar a perda desse animal, ela não vai ficar triste, ela não vai ser autorizada a viver esse luto. O que ela vai fazer para marcar? Ela vai ter uma sensação dentro dela que não tem nome. Ela vai ter uma angústia é afeto sem nome, né? Ela vai viver aquilo e ela precisa dar um nome para dentro daquilo. Ela precisa materializar isso. Aí ela se corta, porque quando ela se corta é daqui que está doendo, é isso aqui que está materializando a minha dor. Porque essa dor que eu sinto, que não tem nome, que eu não sei de onde é, ela é terrível dentro disso. Então, quando a Vera fala desses adolescentes que estão se automutilando, tem alguns lugares muito epidêmicos na cidade de Pelotas para mutilação, inclusive, né? Em momentos, assim, é muito importante de ver que acesso que essas crianças estão tendo a poder expressar os seus sentimentos, principalmente a tristeza dentro disso. Perfeito. E, João, isso aí a gente vê muito isso, né? Um cachorrinho morre, o outro bichinho, imediatamente já troca. É impressionante isso. E é bem que tu falou, como é que vai elaborar esse luto? É difícil, né? Mas a gente vê muito isso. Vera, lá nos anos... Vale, João, assim, vale uma colocação dentro desse aspecto, dentro das famílias, por exemplo, famílias que perdem entes queridos, até famílias que perdem crianças, né, com o desencarne. Então, aí vamos dizer assim, o desencarne na família. Uma das coisas que se tem que ter um grande cuidado é que, mesmo no nosso meio, muitas vezes se oferece a alternativa de médiums que vão receber imediatamente mensagens espirituais desses recém-desencarnados, para aqueles que ficar sabendo o que está acontecendo lá, que já está lá no hospital, como se isso fosse encaminhar a dor, né? E isso me parece algo extremamente perigoso, porque assim, é algo muito parecido com o que tu falou aí, uma tentativa de negar um fato que não tem que não tem como ser amenizado, né? Que é a separação definitiva daquela existência. Essa dor precisa ser sentida, precisa ser elaborada, porque senão a pessoa não morre. E ao não morrer, quem fica aqui morre, né? Morre na sua existência, morre na sua vida. Então, acho que esse é um aspecto, assim, claro que a gente abriria muita coisa aqui para falar sobre isso, mas a gente questionar os nossos métodos, às vezes, que podem ser também chamados de consoladores, mas que às vezes é uma consolação que não consola, porque não prepara a pessoa para poder experimentar a realidade, né? Fiquei pensando nesse aspecto também. Sim. Bom, gente, está muito legal, está muito bom. Eu até deixei um pouquinho mais de tempo, já porque a gente entrou um pouquinho atrasado, 5, 6 minutos, por isso que eu até eu estendi, né? Mas né, já vencemos o tempo, está muito interessante, muito bom, mas foi uma aula. Eu vou assistir de novo, viu, João? Porque para nós pediatras isso é um grande ensinamento. Eu até anotei bastante coisa aqui que tu falasse, porque eu acho que para a vida diária da gente vai ajudar bastante. Então, eu queria, assim, te agradecer imensamente mais uma vez, viu, João? Eu estava falando, não sei se o Sérgio estava aqui, né, e algumas outras pessoas, acho que entraram depois, que, né,
dizer mais uma vez, tu fosse um grande presente para nós, aqui da AME, e a tua aula foi um grande presente, um grande aprendizado, né? Então, te agradecer imensamente, tá, João? A disponibilidade, a dedicação, o carinho que tu teve com a AME esse ano todo, né? Sempre presente, nos ajudando, cada um de nós. Muito obrigada. E a tua aula, então, fantástica, né? E eu acho que de grande ensinamento para nós. Muito obrigada, tá, João? E eu vou aproveitar e vou pedir para o Sérgio se ele pode encerrar a nossa reunião de hoje com a oração, Sérgio. Isso sim. Então, nesse momento, a gente se recolhe no silêncio das nossas mentes, do nosso coração, para buscar a sintonia com um outro tipo de família que também não podemos esquecer que está presente na nossa reunião, que é a nossa família espiritual, familiares nossos, familiares ligados às equipes espirituais que nos acompanham, sobretudo a AME Pelotas, e sabermos que, sem precisar estar em contato concreto com eles, através da nossa subjetividade, como foi bem dito aqui, nós podemos desenvolver canais de intuição, de sensibilidade, de inspiração. E por isso nós agradecemos. Agradecemos aos benfeitores espirituais que amparam o trabalho da AME Pelotas, que se estende durante todo o ano e que continuará o ano que vem, trazendo crescimento para todos nós. Que a mensagem da doutrina espírita, naquilo que ela tem de mais profundo, possa ter acesso em nós, no campo da nossa sensibilidade, nos trazendo as vibrações amigas que emanam da fonte maior das nossas inspirações, que é Jesus. Que esse mestre amigo possa nos restaurar as nossas forças, as nossas energias, nos trazer a condição de continuarmos mantendo o nosso bom ânimo, a nossa vontade de seguir em frente, a nossa saúde plena da nossa alma, que com certeza vai vitalizar as nossas células também. Obrigado, Jesus. Obrigado aos benfeitores espirituais, às equipes que trabalham em nome da AME e das AMES, do Dr. Bezerra de Menezes. Possamos nos sentir acompanhados nesse momento pelas forças espirituais, pelos amigos espirituais, pelos amores espirituais, que certamente continuarão conosco. E ao final deste ano, quando se aproxima mais um Natal, nós possamos comemorar imensamente dentro de nós essa data que deve repercutir em nós da melhor maneira que deve ser, que é através do nosso bom ânimo e da boa nova que deve permanecer dentro de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado aos benfeitores espirituais. Obrigado a todos os amigos da AME Pelotas que estão presentes e que os nossos familiares também possam receber nesse momento essas bênçãos abundantes e que elas se propaguem toda essa semana, por todos esses dias, junto a cada um de nós. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que presente, filho. Encerramos, né, com chave de ouro aí, né? E o João, tu deve ter se dedicado bastante, né? Estudasse bastante. Que João disse que nem dormiu presente, essa hein? semana. Nem dormiu essa semana só para preparar, né, João? Ah, ele. Se eu Tenho o meu conheço o melhor. João, mas foi muito bom, viu, João? Foi muito bom mesmo. E que bom, viu, Sérgio, que tu pudesse estar junto aqui com a gente. Que bom, Janine, que vocês estão aqui com a gente. Porque eu acho que isso Muito que é legal, né? gostoso. Da gente poder estar junto. Que coisa boa, né? Acho que a gente Ah, está foi muito junto bom. até, acho que a gente tá junto até quando não está junto, né, velho? Ah, eu sei disso. Isso é bem importante, mas fiquei muito feliz que vocês vieram. Que coisa boa. E eu tenho certeza que o João também ficou bem feliz, né, João?
Adorei, ficou muito legal. Me senti muito prestigiado hoje. E vai tocar no Nave sábado, a gente pode comemorar. Sim, viu, Às Janine? Nós 6 estávamos nós vamos. conversando desde o início e a gente vai.